Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Sejam bem-vindos. E hoje nós iremos falar, além de fazer a devolutiva e o flashback das aulas anteriores, nós iremos falar sobre o gênero epopeia. O gênero lírico epopeia. Alguém já ouviu falar? Ainda não. Vocês estão vendo o PPT? Sim. Beleza. Então, vamos lá, galera. Primeiro, vamos fazer a devolutiva daquela atividade que foi pedida para vocês, referente ao vídeo Menino de Engenho, né, em forma de literatura de cordel. Então, foi feita ali algumas perguntinhas bem simples, não tem muito segredo. Quais são as palavras que rimam, qual era a temática, né, do vídeo, da história ali em si. Então, vamos lá, continuando. Então, aqui eu trouxe para vocês um pouco do resumo dessa história, tá? O que seria essa história? E quem foi o autor, né? Foi o José Lins do Rego. Ele nasceu em 3 de junho de 1901 e faleceu em 12 de setembro de 1957, ok? Então, tem toda uma história, e aí eles pegaram essa história, essa narrativa, e transformaram em história em cordel. Menino de Engenho possui como narrador e personagem principal Carlinhos, que em sua idade adulta narra aos leitores um pouco de sua história, que começa no Recife e passa pelos engenhos nordestinos. Carlinhos, aos 4 anos, estava em casa quando seu pai assassina sua mãe com um tiro. Seu tio Juca vai buscá-lo para ir morar com seu avô materno em seu engenho, chamado Santa Rosa. Chegando lá, ao ter contato com o campo, fica encantado. Logo que chega, recebe cuidados carinhosos de sua tia Maria. Aos poucos, vai se familiarizando com o ambiente e seus familiares, até então desconhecidos. A tristeza vai dando lugar à curiosidade de um menino diante do desconhecido. A rotina do engenho, com seus costumes e tradições, encanta o menino. A chegada de uma viagem até o Brasil, lendas de lobisomem, tudo vai marcando a sua infância. O menino vivencia o sofrimento com a seca e, posteriormente, as enchentes, quando seu avô e outros senhores de engenho perdem tudo. Com isso, no engenho, o alimento fica escasso, mas mesmo assim os servos não abandonam no laço de fidelidade. José Paulino diz que escravo tem que ser bem alimentado para poder trabalhar mais. Através dos passeios com seu avô pelo engenho, para ver os problemas existentes, aprende como homem que tem que ser justo, duro, tendo caráter e bondade, ajudando quem precisa e merece, assim como faz Zé Paulino. Apaixona-se por sua prima, Maria Clara, quando ela vem passar as férias no engenho, e tem com ela seu primeiro beijo. Ela volta para a cidade e ele fica como solitário, chegando a chorar. Na casa é caçoado por tanto sentimento. Um dia, chega uma carta do hospício onde seu pai está internado, e Carlinhos fica ciente da situação. Ele então fica com medo de ficar igual ao seu pai. Carlinhos tinha também muito medo de morrer, por ter asma crônica, se sentia como um pássaro preso. Não podia tomar banho de rio, brincar até tarde, pois podia ter uma crise. Era cercado de cuidados até que tia Maria casa-se e ele se sente ainda mais sozinho e solitário. Tia Sinhazinha que passa a cuidar dele. Aos 12 anos, tem seu primeiro contato com uma mulher, uma negra chamada Zefa Cajá, e pega uma doença de homem. Quando descobrem o que houve, prendem Zé e todos fazem piadas com Carlinhos, tratando-o como um menino precoce, assim como seu avô. Professora, tá travando para mim.
Carlinhos parte de trem, já sentindo saudade do engenho. Vocês estão me ouvindo? Não, tá travando. E agora, pessoal? Agora Voltou, professora. beleza. Então, aqui, galera, é um resumo da narrativa, da história. E eles pegaram essa história e transformaram ela em literatura de cordel. Como vocês viram, quem assistiu o vídeo, claro, não conta tudo, né? Conta o que é principal na história, que é a questão do assassinato, né, da mãe dele pelo pai. Tá bom? Então, vamos lá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Sobre a atividade, sobre alguma questão, sobre o vídeo? Não. Não? Então, vamos lá. Então, vamos fazer um flashback da nossa aula anterior. O que nós aprendemos na nossa última aula? Qual foi o tema? Qual foi o assunto? Cordel? Isso, literatura de cordel. Ok? Então, nós vamos fazer uma pequena retomada sobre isso, tá? Então, o que é a literatura de cordel? É um tipo de poema popular, originalmente oral e depois impresso em folhetos rústicos ou em outra qualidade de papel, expostos para venda, pendurados em cordas ou cordéis. Tá? Então, nós temos dentro dessa literatura, nós temos o repentista, que é o poeta popular em Portugal ou no Brasil, um improvisador que, a partir de um mote, né, que é o canto que ele faz, recita espontaneamente um poema em forma de repente. Ok? Nós temos também, dentro da literatura de cordel, a xilogravura, que é a técnica de gravura, na qual se utiliza a madeira como matriz para a reprodução da imagem gravada sobre papel ou outro suporte adequado. É um processo muito parecido com carimbo. Né? O que mais que nós tratamos? Em relação à linguagem e conteúdo da literatura de cordel, quais são as principais características, né? Então, primeiro eu tenho uma linguagem coloquial, né? Ou seja, uma linguagem formal, uso do humor, da ironia, do sarcasmo, temas diversos, folclore brasileiro, religiosos, profanos, políticos, episódios históricos, realidade social e etc. Então, aqui eu trouxe para vocês uma retomada do que nós vimos na nossa última aula, né, que já foi bem mais do que 15 dias, porque semana passada, que era para ser a nossa live, não ocorreu devido às APs. Então, eu trouxe uma retomada aí das partes principais do que foi tratado nessa aula da literatura de cordel. Pessoal, crie o hábito de anotar. Não assistam a aula por assistir. Quando vocês estão na sala de aula, aliás, eu peço para vocês, né, pessoal, anotem isso. Pessoal, anotem. Por quê? Nós esquecemos, não tem como eu guardar tudo, né? Não somos um memória HD para lembrar de tudo. Então, anotem no caderno, como se vocês estivessem em sala de aula, né? Vão anotando o que é principal, façam um mapa mental, não sei o que for melhor para vocês, mas vocês anotem, para que vocês possam lembrar depois do que foi tratado a aula, ok? Tentem criar esse hábito, tudo bem?
Então, aqui foi o tema que foi tratado na nossa última aula, tá? Depois, eu vou postar esse PPT no nosso grupo e eu peço que vocês anotem, tá? Eu quero só ver quando voltar às aulas, eu vou olhar os cadernos de todo mundo, vou ver quem foi que anotou as aulas. Eu não sei. Então, vamos lá. E aqui, por último, nós temos a presença de rimas, a métrica e a oralidade. Então, tudo isso faz parte das características principais da literatura de cordel. Ok? Alguma pergunta relacionada a esse tema? Não? Então, vamos lá. Hoje nós iniciamos nosso novo conteúdo, que é a prosa literária epopeia. Tá? Qual que é a habilidade? Distinguir as marcas próprias do texto literário, estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua leitura. Então, aqui é a habilidade por trás desse conteúdo, tá? Desse tema, epopeia. Quais são os objetivos? Né? Por que eu estou aprendendo o gênero epopeia, o gênero lírico epopeia? Então, primeiramente, óbvio, conhecer o gênero épico, porque o gênero lírico faz parte desse gênero épico. Conceituar epopeia e épico, né? Então, o que é epopeia e o que é épico? O que é diferente, né? Quais são as diferenças desses dois termos aqui? Conhecer Luís Vaz de Camões e seu texto, Os Lusíadas. Vocês viram o Luís Vaz de Camões o ano passado, quando eu apresentei para vocês Classicismo. Então, ele foi um dos autores aí principais dessa escola literária. Quem anotou vai lembrar. Luís Vaz de Camões. Entender o processo de versificação, né? O que é isso? Eu até, quando eu passei literatura de cordel para vocês, para poder explicar lá as regrinhas de 6 sílabas, eu fiz essa versificação com alguns versos, para poder explicar como que eles separam, né, esses versos em 6 sílabas, que precisa compor o poema de cordel, tá? Reconhecer textos épicos escritos por autores brasileiros. Então, tudo isso vocês irão aprender nessa aula, tá? Então, o que faremos hoje? Conhecer a forma lírica, a narrativa epopeia. Na aula de hoje, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre a narrativa epopeia, ou seja, quando é contada uma história. Só que vocês irão perceber que essa história, ela é uma narrativa, mas ela não é escrita em prosa, tá? Ela é escrita em versos, ok? Então, vocês irão perceber essa diferença. A literatura é a arte que se manifesta pela palavra, seja ela falada ou escrita, ok? Gênero épico ou narrativo. Então, eu posso chamar ele de épico como narrativo. Por quê? Ele narra uma história, ele conta uma história. Só que essa história, ela é uma história épica, né? Por que será que ela é épica? Por que esse nome épico? Ok? Nós iremos ver daqui a pouco. Então, quais são as características do gênero épico? Textos escritos em versos, narrador observador ou iniciante, lembram lá? Qual é a função do narrador observador? O que ele faz? O narrador onisciente, qual é a função dele dentro da história? Lembram lá quando eu trabalhei conto com vocês? Narrador observador, narrador onisciente. Pessoal, vocês estão aí? Sim. Então, por favor, participem. Quem lembra?
O que o narrador observador faz? Galera. Narrador observador. Ele participa da história? Observa. Oi? Não. Ele Ele só observa observa os acontecimentos. Ele só observa, ele não participa. Ele conta a história como se ele estivesse observando aquela história, tá? O onisciente, ele faz o quê? Ele sabe tudo, sabe o final, o começo, o Ele meio. sabe tudo. É como se ele fosse ali o personagem ali principal da história. Então, a narrativa ela é em terceira pessoa. A narração de histórias de um povo, ou seja, eles contam o que acontecia naquela época com aquele povo, as histórias, que acontecia, envolvem aventuras, guerras, viagens, gestos heróicos em um tom de exaltação. Então, eles exaltavam muito essa questão do heroísmo, valorização dos heróis e seus feitos. Ok? Então, essa é uma característica do gênero épico. Ok? Qualquer dúvida, perguntem, por favor. Então, vamos lá. Os Lusíadas são epopeia. Mas, o que é uma epopeia? É uma forma literária da antiguidade clássica, estruturada em versos, que narra, através de uma linguagem cuidada, os feitos grandiosos de um herói, com interesse para toda a humanidade. A epopeia, Os Lusíadas, segue um modelo clássico, inspirado nas epopeias gregas de Homero, Odisseia e Ilíada, mas, sobretudo, na epopeia latina de Virgílio, Eneida. A epopeia de Camões conta a história da descoberta do caminho marítimo para a Índia, que aconteceu em 1498, narrando também vários episódios da história de Portugal. Então, como vocês podem ver aqui, é porque vocês não lembram, mas foi tratado quando eu trouxe para vocês a questão do classicismo, quando eu apresentei o ano passado para vocês essa escola literária classicismo. Então, essas histórias de deuses, de heróis, era muito contada por esses autores, principalmente porque eles faziam viagens através de navegações. Não existia outro meio para que eles pudessem fazer esse tipo de viagem. E dentro dessas viagens aconteciam várias coisas, muitos não voltavam. Então, eles acreditavam muito que tinha monstros marinhos, deuses que colocavam ondas para matar as pessoas. Então, eles tinham muito essa crença desses tipos de coisas. E as pessoas que venciam esse mar, venciam essas navegações, eram considerados como heróis também, tá? Então, eles contam essa história através desses versos, e por isso que é uma epopeia, tá? Por quê? É uma história clássica, contada em versos, é narrada, mas é em versos, ok? E porque é contada histórias grandiosas de heróis. Por isso que se chama epopeia. E por isso que ele é lírico, ok? Alguma pergunta até aqui? Não. Não? O que eu vou pedir para vocês? Eu vou passar para vocês um vídeo para que vocês conheçam, não, Lembrem, novamente, porque foi apresentado o ano passado para vocês. Para que vocês relembrem quem foi Camões e a história, os Lusíadas, tá bom? Então, aqui eu coloquei um roteiro, para que vocês anotem aí, porque eu vou perguntar depois. Qual a origem de Camões? 2. Camões, durante a sua vida, envolveu-se em muitos desacatos. Cite um que lhe deu sérios problemas. 3. Por que foi voluntário na guerra na África? Qual foi sua sequela? E 4.
Em um naufrágio, perdeu sua amada, mas salvou um grande tesouro. Qual foi? Então, quando vocês assistirem o vídeo, prestem atenção nessas 4 perguntinhas. Ok? E eu vou passar para vocês. Breve biografia. Breve biografia de Luís Vaz de Camões. Luís Vaz de Camões, conhecido como o maior poeta português de todo. Pessoal, vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Então, estão ouvindo direitinho? Não. Mais ou menos. Biografia de Luís Vaz de Camões. Luís Vaz de Camões, conhecido como o maior poeta português de todos os tempos, nasceu em 1524 ou 1525. A sua família é de origem galega, que se fixou na cidade de Chaves e mais tarde terá ido para Coimbra e para Lisboa, lugares que reivindicam ser o local do seu nascimento. O pai de Camões foi Simão Vaz de Camões e sua mãe, Ana de Sá e Macedo. Por via paterna, Camões seria primogênito do trovador galego Vasco Pires de Camões e por via materna, aparentado com o navegador Vasco da Gama. Viveu algum tempo em Coimbra, onde teria frequentado o curso de Humanidades, talvez no mosteiro de Santa Cruz, onde tinha um tio padre, Dom Bento de Camões. Não há registros da passagem do poeta por Coimbra. Em todo caso, a cura requintada dos seus escritos torna a única universidade de Portugal naquele tempo como o lugar mais provável dos seus estudos. Camões envolveu-se em vários desacatos, o que provocou a sua ida para Lisboa. Este é um dos motivos pelo qual o poeta vai para Lisboa antes de concluir a sua licenciatura. Quando lá chegou, trocou os estudos pelo ambiente da corte de Dom João III. Camões continua com a sua vida leviana e os seus planos amorosos vão por água abaixo. Desiludido, contudo, o poeta solicita ao rei que o mande para a guerra no norte de África. O rei, depois de analisar a situação e com a falta de homens para ir para a guerra, acaba por aceitar e Camões é enviado para o norte de África. Em África, o poeta teve muita sorte em não morrer, mas deixou uma marca para o resto da sua vida. Essa marca foi ter ficado sem um olho. Pensa-se que foi numa batalha em que levou com a espada do inimigo. Como em todas as guerras, as tropas são substituídas, logo, Camões também foi substituído e voltou para Lisboa muito ansiosamente. De regresso a Lisboa, não tarda em retomar a vida boêmia. Envolve-se novamente em desacatos, acabando desta vez por matar uma pessoa. Camões é preso e apenas libertado por carta régia de perdão, mas é ainda castigado. Este castigo consistiu em ser mandado para a Índia com o resto da armada. No caminho marítimo, Camões conhece diversas civilizações e culturas, ganhando muita inspiração para os seus poemas com estas aventuras. Em Goa, o poeta participa em várias expedições e continua a escrever os Lusíadas. Partiu para Macau, onde viveu em condições horríveis, sabendo-se, por exemplo, que viveu numa gruta. Mas também foi aqui que escreveu a maior parte dos Lusíadas. De regresso a Goa, aconteceu o trágico naufrágio em que Camões sobreviveu e salvou os Lusíadas. Depois de chegar a Goa, teve logo de fugir e voltar para Portugal, mas como não havia barcos para Portugal, parte de Goa para Moçambique, para depois seguir para o seu país natal. Camões vive mesmo na miséria, mas, felizmente, é encontrado por um velho amigo que o traz de volta a Lisboa. Já em Lisboa, Camões goza os seus últimos anos de vida, que acaba pouco tempo depois, devido a uma doença cardíaca. Foi enterrado numa igreja perto do local onde faleceu, tendo sido transbordado para o mosteiro dos Jónimos muito mais tarde. Em
relação às suas obras, todos sabemos que a mais importante foi o Lusíadas. Esta obra consiste na maior epopeia portuguesa de todos os tempos. É uma narrativa escrita em verso cujo objetivo principal é cantar os grandes e heróicos feitos dos portugueses, enaltecendo o povo lusitano. Luís Vaz de Camões chegou também a escrever alguns poemas líricos de entre os quais Amor é fogo que arde sem se ver, em 1595. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, em 1595. 7 anos de pastor Jacó serviam, em 1595, entre muitos outros. No teatro temos El Rei Smuco, em 1587, Alto de Fundemo, em 1587, Anfitriões, em 1587. Não esqueçamos que Camões em vida viveu na miséria e o seu trabalho nunca foi reconhecido. Prestemos-lhe agora esta homenagem de estudar toda a sua vida e as suas obras. Trabalho realizado por Diogo Borges. E aí, galera? Então, falando um pouquinho da origem dele, certo? Pessoal? Oi. Qual é o país? Qual é a terra natal de Camões? Lisboa, Portugal. Isso, Lisboa, Portugal. Então, ele é de Lisboa, Portugal. E qual foi o desacato que ele se envolveu que trouxe para ele sérios problemas? Vocês perceberam que o vídeo ele foi narrado em português de Portugal, né? Então, algumas palavras são parecidas com a nossa e outras não. Qual foi o desacato que ele cometeu, que trouxe um sério problema para ele? Ele matou uma pessoa? Ele matou uma pessoa. Isso mesmo, né? Dos desacatos que ele teve na vida, esse causou um sério problema, né? Porque ele matou uma pessoa. E aí ele foi ser voluntário na guerra, né? Devido a todos esses acontecimentos que aconteceram na vida dele, o que ele fez? Ele foi ser voluntário na guerra na África. E qual foi a sequela, pessoal, que ele ficou devido a essa guerra que ele participou? Ele perdeu um olho, né? Ele ficou sem a visão de um olho. Ok? E aí, quando ele está indo que ele volta, né? Que ele está indo nas navegações em caminho para a Índia, o que acontece? Ocorre um naufrágio, né? E aí, nesse naufrágio, ele perde a sua amada. Então, assim, ele perdeu a amada, mas ele salvou um grande tesouro, né? Que não foi a amada. Qual foi? Lusíadas? Os Lusíadas, isso mesmo, a obra. O que acontecia, né? Como que surgiu essa questão dos Lusíadas? Em todos os lugares que ele passava, e tudo que acontecia, né? As histórias que aconteciam ali no meio daquele povo, por onde ele passava, né? E tudo que acontecia com ele também, ele ia narrando, né? Ele ia contando essas histórias, né? Essas histórias épicas. Então, por isso que surgiu essa obra, Os Lusíadas. Então, ele salvou esse tesouro, né? Talvez se ele não tivesse salvo, hoje, nem eu nem vocês estaríamos conhecendo essas histórias, né? De Portugal, nessa época das navegações, tá? Então, assim, o tesouro maior dele era dele, não era a amada, né? Vocês perceberam aí? Então, vamos lá, pessoal, dando continuidade. Alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa? Um de cada vez, né? Porque dá para ouvir todo mundo. Meu Deus, gente, por favor, participem da aula. Então, vamos lá, galera. Dentro dessas histórias épicas, né? Dessas navegações,
eu trouxe para vocês um dos episódios que ele fez, né? Que ele narrou, que ele criou, que é do gigante Adamastor. Alguém já ouviu falar? Gigante Adamastor? Não. Então, o que acontece? Durante essas navegações, como eu falei para vocês, eles encontravam muitas dificuldades, né? Questão de icebergs, né? Questão de ondas, né? Questão de naufrágios, e por aí vai. Só que eles viam isso como se fossem monstros, né? Que mandavam essas ondas altas, essas tempestades, para derrubar as navegações dele, para que eles não dessem continuidade à viagem, ok? Então, eu trouxe um resumo da história para vocês, porque é bem extenso, né? São vários cantos, que é chamado de cantos, né? Nessa obra dos Lusíadas, você coloca como canto. É um pouco extenso, então eu trouxe um resumo para vocês. A naus portuguesas navegam há 5 dias, estando junto do Cabo das Tormentas, futuro Cabo da Boa Esperança, quando subitamente aparece perante o espanto dos marinheiros uma nuvem escura e imensa, que escondia o céu. O mar bramia e agitava-se, prestagiando uma ameaça terrível. Desenha-se a imensa figura do Adamastor, gigante de aspecto horrendo e irado. O poeta compara-o ao colosso de Rhodes, não se poupando adjetivos para sua descrição. O monstro interpela os marinheiros aterrorizados, reduzidos pela sua presença avassaladora à dimensão de seres frágeis e indefesos. Censura-lhes a ambição, a constante procura do novo, a ousadia de invadirem domínios que jamais tinham sido atravessados. Vasco da Gama, enfrentando o próprio medo, ergue-se em frente àquela grandíssima estatura. Esse 59.5, galera, é o verso onde é encontrado, tá? A história no canto 5, que é o canto 5, que encontra essa história. Ousa perguntar, quem és tu? O poeta mostra com esses efeitos cenográficos intensamente dramáticos a sua concepção de valentia. Herói não é aquele que não teme, mas o que supera o temor. O gigante irritado profetiza sua terrível vingança para os portugueses que ousarem por ali passar no futuro. Os segredos do mar nunca tinham sido a nenhum grande humano concedidos. Nem a coragem reconhecida do povo luso poderá alterar essa lei. Vasco da Gama fica a saber quais serão os destinos fatais de Pedro Alves Cabral, Bartolomeu Dias, Dom Francisco de Almeida e Manuel de Souza Sepúlveda, com sua mulher e filhos que irão morrer naquele local. Aqui Dom João II dá o nome de Cabo da Boa Esperança. Mas, diante da pergunta de Vasco da Gama, o gigante muda o seu discurso. Explica que ele é o próprio Cabo Tormentoso, castigo que os deuses lhe deram pela sua paixão por Tétis, que o despreza. A cólera das suas primeiras palavras termina em lágrimas de dor. A nuvem negra desfaz depois desta confidência. O Adamastor condensa a si todos os medos que suscitava o mar tenebroso com o imaginário domínio de forças sobrenaturais e maléficas. Mais um obstáculo vencido à custa de coragem e inteligência de alguns portugueses. Então, se vocês perceberem, nós vamos naquelas histórias da mitologia grega, né? Hércules, o deus forte, todos os deuses que pertencem à mitologia grega, vocês podem perceber que nessas histórias do povo português é citado algum desses deuses, né? Então, vocês percebam que eles pegavam tempestades no mar, e eles viam essa tempestade como um monstro, né? Como um gigante. Essa tempestade, para eles, eram os deuses que colocavam para impedir que eles avançassem na viagem que eles teriam que fazer e conhecer novos lugares, novas terras. Então, na cabeça deles, eram deuses que faziam isso, ok?
Então, aqui, ó, eu trouxe para vocês algumas partes do campo 5, que tem... Então, percebam que a história, ela é narrada, ó, em versos, tá vendo? É em versos, não é em prosa. Então, aqui, não acabava quando uma figura se nos mostra robusta e válida, de disforme e grandíssima estatura, o rosto carregado, a barba espálida, os olhos encovados e a postura medonha e má. É a cor terrena e pálida, cheios de terra e crespos cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. Com tom de voz nos fala horrendo e grosso, que apareceu sair do mar profundo. Arrepiam-se as carnes e o cabelo, a mim e a todos só de ouvi-lo e vê-lo. Aqui espero tomar, se não me engano, de quem me descobriu suma vingança, e não se acabará só nisso o dano. Naufrágios, perdições de toda sorte, que o menor mal de todos seja a morte. Eu sou aquele oculto e grande cabo, a quem chamais vós outros tormentório. Então, vocês percebam aqui que ele está narrando a questão dessa tempestade que eles encontraram no meio da viagem deles no mar, ok? Então, olhem só, versos, tá? Então, aí, por que é épico? Por que é lírico? Ok? Até aqui tudo bem, pessoal? Pessoal? Sim. Sim. Sim, tudo ok. Se vocês não estiverem entendendo, por favor, tá? Falem aí no microfone, porque eu não consigo ver, porque como eu estou apresentando, eu não consigo ver a mãozinha, né, que tem a mãozinha. Mas perguntem, professora, ó, tá muito rápido, professora, eu não entendi isso, eu não entendi aquilo. Não fiquem com a dúvida. Essa aula online é para isso, para que vocês tirem dúvida comigo aqui agora, nesse momento. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo, tá? Porque, além do resumo, vocês olhando o vídeo, fica bem melhor para que vocês entendam a forma como eles veem esse gigante, que, na verdade, é a tempestade, né? São as ondas, a tempestade. Mas eles viam como um gigante, né? Um gigante para impedir que eles continuassem a viagem. Gigante. A viagem da esquadra era rápida e próspera, até que os ares foram escurecidos por uma nuvem que surgiu sobre a cabeça dos navegantes. A nuvem escura estava tão carregada que os navegantes se encheram de medo. O mar ao longe fazia um grande ruído ao bater contra os rochedos. O Vasco da Gama, atemorizado, lança a voz da tempestade, perguntando o que era, porque aquilo lhe parecia mais que uma simples tormenta marinha. O cenário aterrador fez a imagem do gigante ainda mais terrível e assustadora. Sua figura se mostra no ar robusta e válida, de disforme e grandíssima estatura, o rosto carregado, a barba esquálica, os olhos encovados, a postura medonha e má, e a cor terrena e pálida. Figura tão enorme que se poderia jurar ser ela o segundo colosso de Rhodes. O gigante continuaria fazendo suas previsões se Vasco da Gama não o interrompesse. Quem estou? Perguntou Vasco da Gama. Aturdido, o monstro respondeu com voz pesada. Até porque, ao responder, ele se lembraria do seu triste passado.